Vamos dar início a mais uma aula de hoje. PET, volume 2. Vamos para semana 3. Vamos trabalhar com stop motion, imagens e movimento. Então, essa semaninha 3, vamos trabalhar com stop motion. Vamos entrar um pouquinho no surgimento dos filmes, que é o que? O surgimento dos filmes deveria do aprimoramento da tecnologia do que? Da capacitação de imagem por meio de fotografia. A fotografia é um processo de impressão de uma imagem em uma película sensível à luminosidade, que já não vem ao caso, que já falamos nas aulas anteriores sobre fotografia analógica e fotografia digital. Então, os inícios do cinema era como? Através de fotografia, era tirado várias sessões de foto para se criar uma animação. Então vamos falar do nosso início do cinema. Quando foi o surgimento do cinema? O nosso surgimento do cinema surgiu através dos irmãos Lumière, que criaram o quê? O cinematógrafo. O cinematógrafo não era mais que uma máquina para reproduzir várias e várias sequências de fotografia. Então, o cinematógrafo vem de cinema mais fotografia. Então, antigamente, o cinema era o que? Cinema mudo. Não conseguiam o que? Conciliar a fala com o áudio. Conciliar a fala com as imagens. Então, pegamos as imagens. Como você ia colocar a fala naquela imagem? Então, para a gente entender um pouquinho, o cinema, quando surgiu o cinema, os primeiros filmes eram mudos. Então, vinha o quê? Uma legenda antes de começar o filme. Para quê? Para a gente entender o que ia passar naquela cena. Acabava a primeira cena, vinha a legenda 2, para a gente entender o que ia acontecer naquela cena. Então, todo o início do cinema era mudo. Mas para não ficar aquela coisa chata, tinha o quê? Uma música de fundo. Então, existia uma música de fundo para alegrar o que? A plateia que ia assistir o filme no cinema. Então, tinha uma música de fundo. O músico mais famoso, que era naquela época, era o quê? O Pixinguinha. Então, vamos entrar um pouquinho o que? Em stop motion. Stop motion, que poderia ser reproduzido como movimento que parado. É uma tecnologia que utiliza a disposição sequencial que de fotografias, várias e várias fotografias diferentes de um mesmo objeto, imaginando para simular o seu movimento. Essas fotografias são chamadas de quadros e normalmente são tiradas de um mesmo ponto, com o objetivo sofrendo uma leve mudança de lugar. Afinal, isso que dá uma ideia de movimento. Então, pegamos o stop motion. Vamos pegar o que? Exemplo, se a gente pegar o nosso celular mesmo e tirar várias sequências de fotos. Vamos pegar a gente caminhando, a gente tirar várias sequências de fotos. Depois jogar essas fotos num programa e começar o que? Dar os segundos para essa foto. E que a gente vai clicar no player. A gente vai ver o que? Várias e várias sequências. Então vai ver o que? Você vai ter uma sequência de fotos. Você vai ver a pessoa o que? Caminhando, conforme o que? Consta nas imagens aí da tela. Então, o nosso stop motion é assim, várias e várias sequências de imagens. Então, o stop motion experimentou-se colocar o que? Várias câmeras, uma do lado da outra, criando o que? Um mecanismo para que cada um fosse acionada, uma sequência da outra, enquadrando o movimento que era feito. Então, para a gente criar o que?
uma sequência de imagens, são necessárias o quê? 24 imagens para a gente criar o quê? 1 segundo de animação. Para a gente criar uma animação, a gente precisa o quê? De no mínimo 24 imagens para criar 1 segundo. Então vamos pegar exemplos dos nossos desenhos animados. Os nossos desenhos animados que passavam antigamente nas televisões, que passam até hoje nos canais de televisões. Eles eram feitos como? Desenhado manualmente, mão a mão, feito à mão. Então não existia o que? Computação gráfica, era feito na mão, depois fazia o escaneamento daquele desenho. Então, para a gente for reparar, 24 imagens por segundo, um desenho de 5 minutos. Quantas imagens vamos precisar? Então, para a gente ter uma noção de quanto tempo demora para criar uma animação em stop motion. Então, a gente já começa o quê? A ter uma noçãozinha sobre stop motion, criações de imagens em movimento. Quando falamos de stop motion, o zootropo é o que? Um cilindro oco, tendo rasgadas as bordas e superfícies do centro, um número de fendas espaçadas regularmente uma das outras. Qualquer desenho colocado aonde? Naquele interior, o que ia acontecer? Colocava aquele desenho no interior. Ia dar o quê? Os intervalos entre as fendas. O que ia acontecer? Você ia ver o quê? Ele ia começar o quê? A girar. A gente ia produzir o quê? Desenhos, ia reproduzir o quê? Umas sucessivas. Você ia ver sucessivamente vários e vários desenhos. Você ia começar o quê? Assimilar uma imagem em movimento, porque a gente ia ver várias e várias sequências de movimento. É os mesmos que citamos anteriormente. Você pegou e pôs uma pessoa caminhando, ia rodar nesse cilindro. Você ia o quê? Dar a impressão de que a imagem está em movimento. Falamos o quê? Do parinoscópio. Parinoscópio é um aparelho que projeta o que? Uma tela de imagem desenhada o que? Sobre fitas transparentes. O princípio da máquina o que? Era o que? Bem primitiva. Foram os primeiros surgimentos, que era composto o que? Por uma caixa de biscoito e o único espelho para reproduzir. Então esse sistema o que? Era complexo de espelhos que permite efeitos de relevo, a multiplicação que? De figuras desenhadas e a adaptação de uma lanterna de projeção possibilitavam a realização de truques e dão o que? Um efeito de ilusão em movimento. Então, essas máquinas nessa época que surgiu foram que eram primitivas, foram que aprimorando, que com o tempo conseguiu reproduzir o que? Imagens, jogar a imagem na parede, como hoje que usamos o que? O nosso retroprojetor, projetamos a imagem na parede, só que o processo antigamente era o que? Bem retroativo. Ele ia o que? Rodando a manivela, o que ia acontecer? Ia reproduzir o que? A sequência de imagem, dá o que? Impressão em movimento, até que chegou o que? Ao ponto do surgimento do cinema, que surgiu o cinema, que nós já comentou sobre o cinema mudo. Quando falamos de cinema mudo, de quem lembramos? Lembramos de quem do cinema mudo? Lembramos de Charles Chaplin, quando falamos de cinema mudo. Lembramos de Charles Chaplin, que foi o pai do cinema mudo. E quando acabou o cinema mudo, o que aconteceu? Migrou para o cinema de áudio. Então tínhamos o que? Audiovisual. Quando falamos de cinema audiovisual, será que Charles Chaplin começou a gravar filmes com áudio? Qual que era a graça do povo assistir os filmes de Charles Chaplin? Era do cinema mudo. Então, Charles Chaplin, após o surgimento do cinema de áudio, ele gravou mais um filme, só que ele ficou parado no tempo. Ele não ficou parado no tempo. O que ele fez? Ele se reinventou. Ele virou o quê?
produtor de filmes. Abriu uma produtora de filmes. Então ele começou o quê? Produzir filmes. Então ele se reinventou. Ele procurou o quê? Outra profissão, porque a graça dele era o cinema mudo. A pessoa assistia o filme porque a graça era ver o cinema mudo, ver ele apresentando. Então isso foi um pouquinho o quê? Da nossa história do surgimento dos filmes.